Olá, povo! De novo, estamos aqui para mais um Você Sabia, episódio 15, Curiosidades sobre o Zanã. Errou! No vídeo passado teve a nossa querida Ana Otero falando sobre as datas lá que o Zanã se tornou doutor, né? Ganhou lá seu título de doutorado lá em Sorbonne, em Paris. E hoje a gente vai dar continuidade, agora a gente vai falar sobre a questão dos pais dele, né? Como é que ele enfrentou a morte dos pais e tal. Então vamos lá! Mas se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a gente tem uma playlist aqui, dá uma andada aí na nossa página, você vai ver a playlist dos episódios anteriores, você vai lá, tem que assistir na sequência lá, porque senão você vai ficar meio perdidão. Então você tem que assistir. É vídeo rápido e vale a pena pra você assistir. Beleza? Já Rápido, curte. exceto os vídeos que eu faço, né? Isso, você viu a voz de fundo aqui, a voz da Vanessa. Vanessa. Não parece. Entendeu? Apareceu. Bora lá pro episódio 15, então. Em relação aos seus pais, o Zanã ele era muito ligado aos pais dele, né? Então, quando primeiro faleceu o pai dele, quando faleceu o pai dele, ele ficou assim desolado, porque ele comenta assim de uma forma assim muito triste. O Zanã ele tem assim esse lado assim muito emotivo dele, né? Então ele vai falar assim numa carta em 1837. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O trecho da carta dele, que diz assim. Ele contou para o amigo dele, Ernesto Falconet: que solidão daqui em diante sobre a terra, que vazio à nossa volta e sobre nós. Vemo-nos ao nível dos vulgares, sem um cabeça que ultrapasse as outras, sem mãos que se estendam. Ter vivido 24 anos à sua sombra, a sombra de seu pai, e ao seu abrigo, encontrarmos-nos de repente desprotegido na hora das tempestades. O oráculo doméstico tornou-se mudo. A providência da família tornou-se invisível. Podem encontrar-se aflições, mas nunca vi uma desolação assim. Depois, mais pra frente, né, 2 anos depois, foi a morte da sua mãe. E aí realmente o Zanã ele ficou muito ainda mais sentido, né? Porque daí de fato ele virou, ele fala, né, que ele virou órfão. E ele diz assim também, ele escreve para outro amigo dele, Eduardo Everdy, a Vanessa que sabe francês, ela me corrige. Vai, voz de fundo. Eu também não sei como que se pronuncia isso daí, danou-se. Beleza, então Everdy, pronto. Ele escreve assim: ó meu amigo, tornamo-nos órfãos, que momento este, que lágrimas, que soluços. Nossa idade pareceria dever tornar-nos ao meu irmão mais velho Afonso e a mim mais firmes, mais corajosos, mas vivíamos tanto da vida da família, sentimos tão bem sob as asas de nossa mãe, que nunca nos separávamos sem pensar voltar ao ninho natal. Então ele se sentiu realmente muito triste, muito aquele vazio de ter perdido os pais dele. Mas aí Frederico Zanã, ele com todo esse sentimento, esse vazio, ele transporta isso mais tarde, né, 2 anos mais tarde, em 1841, para o sogro e para a sogra dele, né? Ele casa com Amélie Soulacroix, Soulacroix em 23 de junho de 1841. E ele não queria, né? A gente sabe do histórico dele, que ele não queria se comprometer com um casamento, né, com ninguém. Até pensou em ser padre e tal, mas ele decide então finalmente casar com a Amélie. E aí ele adota como pais o sogro e a sogra dele, que ele chama de meu bom pai e minha amada mãe. E o fato, tanto da morte dos pais, depois de casar, depois de tudo isso, e aí nasceu a filha dele, né, a Marie, em 25 de junho de 1845, e aí é um processo interessante para o Zanã, que ele se amadurece, né? Ele amadurece como pessoa, né? Como pai, como esposo e tal, e ele se torna menos ansioso. O Zanã era muito ansioso, a gente vê pelas publicações dele, né? E aí com isso ele se torna mais amadurecido, mais aberto, enfim. E é isso aí, foi rapidinho hoje, falando sobre a perda dos pais de Ozanam, e depois ele casou e adotou o sogro e a sogra como pai e mãe dele, depois teve o nascimento da Marie. Então, agora o próximo a gente vai falar
sobre a caminhada de fé dele, como é que foi esse processo de Vida de casado. vida de casado. A pessoa soprando. É o fundo. É o fundo, por quê? Porque a pessoa se embananou todo. Isso. Falando sobre a vida de casado dele, essa caminhada dele, como é que foi. Então não perca o próximo episódio. E então curta, compartilha, comenta, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Beijo. Beijos.